No tema 1080, o STJ decidiu sobre o direito de pensionistas de militares de terem cobertura de atendimento médico hospitalar pelo Fundo de Saúde Aeronáutica, o FUNSA. Então vamos lá para as questões aqui do caso. A principal questão seria essa: se todo pensionista tem direito a essa cobertura, que é como se fosse um plano de saúde dos militares, tá certo? E a primeira questão decidida pelo STJ, então, é sobre a natureza do benefício e concluiu que não se trata de um benefício previdenciário. Em benefício previdenciário, normalmente a pessoa contribui para o sistema e depois passa a gozar dos benefícios quando acontece o fato gerador para aquele benefício, né? Não é o caso aqui, porque na verdade o atendimento médico hospitalar ele apenas vai ser concedido após o início da contribuição. Então, na verdade, não se contribui para depois passar a gozar desse benefício. Pelo contrário, a pessoa somente passa a pagar para o FUNSA quando já é beneficiário da cobertura, né? Até porque a cobertura médica você faz uso diuturnamente, né? Não é apenas quando você demanda do serviço. Você está sempre com um risco coberto, né? Então, apenas quando o plano, digamos assim, está cobrindo o risco à saúde dos beneficiários que começa a ser paga uma parcela. Então, assim como nos planos de saúde, há um pagamento ao fundo e também, pelo que não há a questão da solidariedade entre beneficiários, né? Da mesma forma, não há também uma vitaliciedade, que aí a gente vai ver que isso leva à possibilidade de revisão do preenchimento dos requisitos. E justamente, quanto a isso, o STJ decidiu que não há direito adquirido a regime jurídico aqui, então é irrelevante a data do óbito, inclusive, pelo que as alterações nas normas elas vão sendo aplicadas imediatamente. Então, por exemplo, não vai ser possível o pensionista alegar que antes do óbito do instituidor do benefício, do militar, no caso, havia uma norma e a partir do óbito dele, ele vai ter direito à manutenção da aplicação daquela norma. Nesse caso aqui, as normas vão sendo aplicadas imediatamente, mesmo para aquelas pessoas que já estavam inscritas como beneficiárias, né? E, por outro lado, é um benefício condicional, portanto, não vitalício, como eu já mencionei anteriormente, pelo que a pessoa tem que estar sempre comprovando que preenche os requisitos para ser beneficiário. Então, como eu disse, é irrelevante se o falecimento foi antes ou depois da Lei 3.954/2019, que fez uma alteração recente na legislação do Estatuto dos Militares, e também cabe a fiscalização pela administração pública sobre o preenchimento ou não dos requisitos. Inclusive, quanto a essa fiscalização, não se aplica o prazo decadencial da Lei 9.784, que prevê um prazo de 5 anos, né, para a administração rever seus atos e, portanto, o STJ disse que a partir de princípios da boa-fé e da necessidade de probidade na administração pública, é imperativo revisar esses benefícios. Então, inclusive, há milhares de pensionistas que, na verdade, vão perder o direito ao benefício, porque a gente vai passar agora para a última parte, que foi analisada pelo STJ, que foi analisado quem é o beneficiário. Então, a lei, né, do Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880, de 1980, ela prevê, no artigo 50, no caput, os benefícios dos militares. Entre esses benefícios está a assistência médica hospitalar para ele e para os dependentes. E aqui é importante essa expressão da forma que está aqui, dependentes, porque aqui ele não fala em pensionistas, ele fala em dependentes. E o STJ foi, então, na linha de que os parágrafos 2º, 3º e 4º desse mesmo artigo, eles, na redação originária, já falavam na dependência, em vários casos, os casos que têm a dependência presumida e que não presumida, né? Então, por exemplo, a filha solteira já dizia aqui, na redação originária, que ela não podia ter remuneração para ser dependente. O filho estudante, até 24 anos, desde que não receba remuneração.
a mãe viúva, desde que não receba remuneração, a viúva do militar, desde que, enquanto ela permanecer nesse estado, ou seja, se ela se casar novamente, ela perderia a condição de dependente. A ex-esposa, mesma coisa também, enquanto não contrair novo patrimônio, desde que tenha direito à pensão alimentícia. E a nova redação, dada pela Lei 3.954/2019, vai em sentido semelhante, mantendo a exigência da pessoa não ter rendimentos. E, por sinal, o parágrafo 5º, que foi incluído por essa lei, ele fala do direito ao benefício após a morte. Então, antes dessa alteração legislativa aqui, sequer havia previsão de manutenção do direito à assistência médico-hospitalar após o falecimento do militar. Então, se mantinha o benefício apenas enquanto ele estivesse vivo, seja ativo ou reformado, né? Então, o STJ entendeu que é necessário que ele não tenha rendimento. Então, o pensionista, além de ser pensionista, ele também tem que ser considerado dependente. Então, eles desvincularam a condição de dependente da condição de pensionista e disse que a pessoa não pode ter qualquer fonte de rendimento. E sobre o que vem a ser qualquer fonte de rendimento, eles aplicaram a disposição do artigo 198 do Estatuto dos Servidores Civis, da Lei 8.112, que fala que rendimento é aquele de valor igual ou superior a um salário mínimo. Então, se o pensionista ele receber rendimento de valor igual ou superior a um salário mínimo, isso já afasta o direito à assistência médica hospitalar. E sobre isso, eles disseram que, inclusive, se essa renda for da pensão, ou seja, automaticamente, todas as pensões que pagarem pelo menos um salário mínimo ao pensionista, isso já automaticamente o exclui da condição de dependente. E, por sinal, no caso concreto, se tratava de uma pensionista e o STJ disse que ela não tinha direito ao benefício justamente por receber um benefício acima de um salário mínimo. E a tese fixada, então, ficou nesses seguintes termos, eu vou ler aqui, ela está bem extensa, e aí vamos voltando ao que eu disse anteriormente, né? Primeiramente, não há direito adquirido a regime jurídico relativo à assistência médico-hospitalar própria das Forças Armadas, benefício condicional de natureza não previdenciária, diverso da pensão por morte e não vinculado a esta, aos pensionistas ou dependentes de militares falecidos antes ou depois da vigência da Lei 3.954/2019. Então, aqui tem várias informações, né? Primeiro, que não há direito adquirido, então as alterações legislativas serão aplicadas aos beneficiários. Segundo, ele é condicional, então a administração pode e deve manter uma fiscalização sobre o preenchimento dos requisitos. Terceiro, ele é não previdenciário, que aí tem a ver com essa questão do direito adquirido aqui, que não há, porque se fosse previdenciário, haveria sim direito ao regime jurídico estabelecido na data do fato gerador do benefício. Então, se fosse, por exemplo, um benefício para pensionistas, seria aquela legislação que existia na data do óbito, né? Então, aqui o STJ está aplicando isso ao dizer que não é previdenciário e, portanto, não há também vinculação ao benefício de pensão por morte. Então, os requisitos são outros, não são os da pensão por morte. E, por fim, ele diz, então, mais uma vez, que é irrelevante a data do falecimento. Então, seja o militar falecido antes ou depois da alteração legislativa, isso não vai afetar porque, como não há direito adquirido, então a alteração legislativa vai ser aplicada a todos. Segundo item, ele diz, a definição legal de rendimentos do trabalho assalariado, referido no parágrafo 4º do artigo 50 da Lei 6.880 de 1980, na sua redação original, inclui as pensões civis ou militares de qualquer natureza, conforme expressamente estabelecido no artigo 16, inciso 11 da Lei 4.506 de 64. Vamos aqui para a redação originária para ficar mais claro o que foi definido aqui, certo? A redação originária desse artigo dizia que, para efeito do disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, que são os parágrafos que falam sobre quem são os dependentes, e aí, como eu já mencionei anteriormente, ele já falava aqui
em várias classes de dependentes sobre a necessidade de ele não receber remuneração, né? E aí ele vem aqui e diz, não são considerados como remuneração, portanto, para manter a qualidade dependente, os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseja ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial. Ou seja, tem aqui 3 partes, né, nessa disposição. Na primeira, ele diz que se for um rendimento não proveniente do trabalho, ele não vai ser contado como remuneração. E aí ficou a discussão se pensão é ou não proveniente do trabalho, porque a pensão somente é paga porque alguém contribuiu para a Previdência, né? Ou seja, alguém trabalhou e com esse valor do trabalho contribuiu para a Previdência. E para chegar nessa conclusão de que a pensão é uma remuneração decorrente do trabalho, para esse efeito aqui, o STJ aplicou uma disposição que foi referida aqui no item 2 da Lei 4.506 de 64, que é uma lei que trata sobre imposto de renda. E nessa lei tratava lá entre as bases tributáveis, né, as pensões. Então, nesse caso aqui, o STJ aplicou essa disposição para dizer que a pensão, porque ela decorre do trabalho do militar, no caso, deveria ser considerado como uma renda proveniente de trabalho. Aí tem ainda mais 2 partes aqui, né, que ele fala assim, que ainda que recebido dos cofres públicos. Então fica a questão, a pensão é paga pelo cofre público, mas qual seria essa outra renda que não a pensão que vem do cofre público e que não vai ser contada como renda? Seriam valores, por exemplo, como um Bolsa Família, né, um auxílio emergencial, esses aí que são valores pagos de cunho assistencial pelo Estado, não vão ser contados para fins de definição do rendimento da pessoa e definir se ele é dependente ou não. E a última parte fala remunerações que são resultantes de uma relação de trabalho e que não ensejem para aquele dependente um direito à assistência previdenciária oficial. E aqui o STJ está entendendo que são aqueles rendimentos abaixo de um salário mínimo, também porque esses aí não tornam a pessoa como obrigada a contribuir para a Previdência oficial, né, para o regime geral de Previdência. Então, foi essa interpretação do STJ, então bem restritiva, no caso, ao direito dos pensionistas, porque, na verdade, praticamente vai excluir o direito a essa cobertura para quem recebe pensão, enfim, especialmente aquelas pensões a partir de um salário mínimo, né, que é bem provável que uma boa quantidade das pensões supere esse valor. O terceiro item diz que a administração militar tem o poder-dever de realizar a fiscalização e verificação periódica da manutenção dos requisitos à assistência médico-hospitalar, nos termos da legislação e do regulamento, respeitado o devido processo legal, não se aplicando o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9.784 de 99, ante a contrariedade à lei e afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37 caput, bem como o princípio da probidade da administração previsto no parágrafo 4º, além do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República. Ou seja, aqui, mais uma vez, eles estão dizendo que o benefício é condicional, como eu já disse anteriormente, e que a administração vai poder fiscalizar e que não tem prazo para isso. Porque, pelos princípios da administração pública, por um dever de probidade, iria contra a moralidade da administração pública, a manutenção de um benefício por quem não preenche os requisitos, inclusive se muitas vezes o beneficiário tem conhecimento disso. Mas aqui eles até mesmo afastaram qualquer tipo de análise de boa-fé para a definição da aplicação ou não do prazo decadencial. E o item 4 diz que, para a aferição da dependência econômica em aplicação analógica do artigo 198 do Estatuto dos Servidores Públicos, não se configura dependência econômica para fins de assistência médico-hospitalar quando o pretenso usuário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento de aposentadoria,
em valor igual ou superior ao salário mínimo. Portanto, se a pessoa tem rendimento de qualquer fonte que seja, inclusive se for de pensão, isso já afasta a condição de dependente aí por uma aplicação analógica do artigo 198 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Quando eu já estava fazendo a edição desse vídeo aqui, eu percebi que eu tinha esquecido de comentar que houve a modulação dos efeitos. O STJ, no caso, decidiu que modula-se os efeitos do julgado apenas para garantir aqueles que tenham iniciado o procedimento de autorização ou que se encontrem em tratamento a continuidade do tratamento médico hospitalar até que obtenham alta médica. Ou seja, o STJ, considerando que vários pensionistas vão perder a cobertura dessa assistência médica hospitalar, manteve essa cobertura apenas para a conclusão dos tratamentos que já tinham sido iniciados os procedimentos de autorização ou que já estavam em execução. Portanto, aquelas pessoas que já estavam, por exemplo, internadas, vão continuar com as despesas cobertas por essa assistência médica hospitalar e depois da alta, aí vão ter a sua cobertura cessada. Como disse aqui na modulação dos efeitos, isso foi feito para não prejudicar as pessoas que estejam com saúde debilitada, surpreendendo-as em um momento delicado de suas vidas. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de curtir e de se inscrever também no canal. Eu vejo que muita gente que assiste aqui ainda não é inscrito. Então é muito importante dar essa ajuda aí para que o canal continue a crescer. E espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!